Olá, guinhos, onde estou? Os três lobinhos. Eu pouco mal. É uma vez, 10 lobinhos, de pelos macios e rabos peludos, que viviam com a mamãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro era branco. Um dia, a mãe chamou os três lobinhos e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe. mamãe. Nós ficaremos de olho nele. E lá foram eles. Logo eles encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode me dar algum desses tijolos? Perguntou o lobinho. Certamente, disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então os três lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os três lobinhos tinham construído. Os três lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu. Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar! Não, Disseram os três lobinhos. deixarinhos. Você tá nem todo chato assim, não. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os três lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você pode gostar um pouco mais completo? Perguntaram os lobinhos. Claro que sim, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então, os três lobinhos construíram sua casa de concreto. Mal eles tinham terminado, lá veio o porco mau, andando pela estrada. Então, ele viu a casa de concreto que os três lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: Lobinhos apavorados, deixe-me entrar! Não deixaremos você entrar nem por todo o chá da China! Então eu vou soprar e bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa.
Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Vamos construir uma casa ainda mais forte, Disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferros, placas de aço e cadeados de metal. Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal? Pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. Claro! Disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçada, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. No dia seguinte, o porco-mal veio pela estrada e espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram um porco-mal vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 77 cadeados. O porco-mal apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixe-me entrar! Não, não e não! Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China! Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e... a casa explodiu. Os lobinhos mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos chamuscados. Há algo de errado com os nossos materiais de construção. Temos que tentar alguma coisa diferente, mas o quê? Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Por favor, você nos dá um pouquinho dessas flores? Perguntaram os lobinhos. Com prazer, disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios e a outra era de rosas, e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa muito frágil, que balançava com o vento, mas era muito bonita. No dia seguinte, lá veio o porco-mal pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Não, 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 nem por todo o chá da China! Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. Mas ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma o deixou sem fôlego, o porco respirou novamente e mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores.
Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e dançar tarantela. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque, mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Três brincar de esconde-esconde. Depois de bobinho, quando se cansá-lo, convidá-lo, o porco a entrar em sua casa. E lhe ofereceram chá chinês, morangos e framboesas e o convidaram a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e dê um joinha!